Oi, meu nome é Jean. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Lucas. E eu sou Gabriel Macedo. Nós somos acadêmicos de Engenharia de Alimentos e vamos abordar sobre o tema potenciometria. Olá, gente. Agora iremos começar a nossa aula sobre potenciometria. Para início dessa aula, nós precisamos ter um contexto um pouco histórico e um pouco mais amplo, tipo, por conta de química, essas coisas. Nós sabemos que existem reações químicas que há a transferência de elétrons e reações químicas que não há a transferência de elétron. Essas reações químicas que há a transferência de elétron, elas formam uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é o fator que se dá ao estudo da potenciometria. E a pessoa que percebeu isso foi o Walter Nernst, que em 1888 percebeu isso em relação aos íons de H+. E nos anos seguintes foram se aprofundando esses estudos, descobrindo que não eram só os íons H+, que geravam essa diferença de potencial. E houve a primeira fabricação de um aparelho que lia essa diferença de potencial, que seria o pH-metro. E quem continuou os estudos e foi formulando até a atualidade foi Kramer. Então, a célula eletroquímica ela é formada por um eletrodo de referência e um eletrodo de indicador e um instrumento de medição. Sendo que o eletrodo de referência a gente já sabe o potencial elétrico dele e a gente quer saber o do indicador da solução com o analito. No caso do pH-metro, o H+, que é descrito esse potencial pela equação de Nernst. Aqui estão alguns tipos dos eletrodos de referência que a gente pode ter. O calomelano, o eletrodo de prata, ou cloreto de prata, o tipo 1, tipo 2 ou o de membrana. Os métodos potenciométricos, eles são basicamente para determinação do ponto final de uma titulação, por exemplo, ou como é feito mais hoje em dia, né, para determinar a composição de um elemento. O primeiro método potenciométrico é da potenciometria direta, que basicamente é a medição direta por um aparelho, seja um potenciômetro que mede por milivolts ou um pH-metro que mede por escala de pH. Então é basicamente mergulhar a sua solução no pH-metro, por exemplo, né, se fosse, como no caso aqui do desenho, sempre ter cuidado com o aparelho ele estar limpo, não estar quebrado, né, cuidar muito com a questão dos eletrodos que são mais sensíveis. Então é basicamente isso. Bom, então falando um pouquinho sobre os métodos potenciométricos, que é basicamente você determinar o ponto final de uma titulação, por exemplo, ou como vem acontecendo mais atualmente, determinar a composição, determinar um elemento de certo produto, enfim. Um dos métodos seria por determinação de potenciometria direta, que é como o próprio nome já diz. É basicamente a medição direta a partir de um aparelho. Pode ser um potenciômetro, que daí seria a escala em milivolts, ou um pH-metro, que seria a escala em pH. Aqui a gente está dando exemplo em escala de pH, então basicamente os cuidados principais que você tem que ter em relação ao aparelho e também saber usar, né, o pH-metro, cuidar sempre com a calibração, se o aparelho está limpo, se não existe se ele não está quebrado, se o eletrodo ele se encontra em bom estado. As vantagens desse método, ele não é um método tão preciso quanto o próximo que eu vou falar, mas ele é um método muito bom porque ele é rápido. Então, no dia a dia, acredito que isso é bom. Isso pode. O potencial é medido através de dois aparelhos, ou o potenciômetro ou o pH-metro. No nosso caso, nós iremos utilizar o pH-metro, onde irá medir o pH. Os primeiros passos que a gente precisa estar ciente de como usar o pH é que a gente tem que calibrar ele, ou seja, bem mais perto. Nós iremos ligar o pH-metro normal, ele vai ligar.
nós iremos escolher a opção. Nós iremos escolher a opção C, que é de medida. E ele vai aparecer nessa telinha do jeito que tá. Nós não sabemos se está calibrado, ou seja, nós iremos apertar a opção C de novo para calibrar. E ele vai dando as instruções. Primeiramente, nós lavamos o eletrodo, que é essa parte do pHmetro, com água destilada. E secamos logo em seguida, com um papelzinho, um papel. E ele pede para nós colocarmos na solução tampão de pH número 7. Após esse procedimento, com o eletrodo já na solução, nós apertamos o C, que é a opção de OK. E aguardamos ele calibrando na solução de pH 7. Nesse caso, esse pHmetro, ele vai mostrando tiozinhos. E quando ele estiver pronto para ficar calibrado nessa solução, ele vai começar a aparecer iguais. Como podemos ver, depois de um tempo, começa a aparecer os sinaizinhos de iguais. Logo em seguida, depois de um tempo, ele vai falar para nós lavarmos de novo com água destilada. Nós lavaremos com água destilada. O mesmo procedimento que nós realizamos anteriormente. Secar o eletrodo com cuidado para não quebrar. E em seguida nós iremos usar a solução de pH 4, onde é o mesmo procedimento. Enfiamos o eletrodo e apertamos a opção de OK. E é a mesma coisa que vai acontecer na solução, nessa solução é a mesma coisa que ocorreu na solução anterior. Só muda a diferença é o pH de cada solução. Começa a aparecer os tios e em seguida irá aparecer iguais. Como podemos ver, já começou a aparecer os sinais de iguais. Nós não iremos calibrar no terceiro tampão, ou seja, clicamos na opção não. O pHmetro foi calibrado com 92,68%. Isso é uma calibração boa. Uma calibração boa de um pHmetro, ela está entre uma faixa de 9 a 1%. 1% seria o ideal. O 100% seria o ideal. Seria de 0,9 a 1. E como ele está dentro dessa faixa de 90 a 100, ele está numa calibração boa. Agora lavamos de novo com água destilada, sempre usando água destilada. Secamos. E agora nós iremos usar um suco de exemplo para fazer a medida. Esse suco aqui. Esse suco a gente coletou no laboratório, ou seja, ele está já velho e tudo mais. Ou seja, provavelmente não vai ser o pH real do suco, mas da quantidade de tempo que está aqui, altera o pH e tudo mais, as propriedades naturais do suco. Para facilitar o processo, eu já coloquei ele num potinho. Então, nós colocamos o eletrodo no suco e esperamos o monitor aqui, no lado do pH, ficar com igualzinho. Pronto, como podemos ver, o pH ficou 3. Entre 2,99 e 3. Ou seja, esse suco está literalmente ácido. Ele está bem ácido. Ou seja, é praticamente um vinagre. E é assim que se usa um pHmetro. A potenciometria ela pode ser utilizada em diversas áreas de alimentos. Sendo um exemplo seria a quantificação do teor de cobre na cachaça. A legislação, então, ela permite uma quantidade máxima de cobre na cachaça, sendo que é utilizada a potenciometria para quantificar a quantidade de cobre. Outra aplicação que também pode ter na área da potenciometria e, por consequência, na medição do pH, é em relação às carnes.
O pH da carne ele é um parâmetro muito importante porque ele determina outras qualidades e outros atributos da carne, ou seja, cor, maciez, textura, suculência, enfim. Geralmente a medição é feita por um método rápido, porque eles precisam, nas empresas, né, eles precisam realizar muitas vezes esse tipo de medição, justamente para evitar alguns problemas na carne. Então, por exemplo, quando a carne ela tem um pH muito alto ou ela tem um pH muito baixo, como no caso desse gráfico, quando ela está com um pH mais alto que o normal, ou um pH muito mais baixo que o normal, ela pode apresentar algumas anomalias ou pode ser alvo de contaminação microbiana muito mais rápido. Durante muito tempo, a potenciometria vem sendo utilizada apenas para a determinação do pH, mas atualmente ela também vem sendo utilizada para determinar diversos compostos, diversos íons específicos. Mas na área de alimentos, uma das principais aplicações diretamente correlacionada ao pH, por exemplo, seria nesse âmbito em relação aos frutos, em que é possível correlacionar esse pH, que ele é altamente influenciado pelos compostos e pela composição nutricional destes alimentos, a transformação metabólica e reações enzimáticas, tanto da transformação do amido em açúcares, da mudança da acidez. Normalmente os frutos, quando estão verdes, eles tendem a ser um pouco mais básicos do que quando no período de maturação e colheita. Então o pH tem uma influência diretamente ligada desde a floração até a colheita e pós-colheita, porque após a colheita, principalmente em diversos frutos, né, ocorre a produção do etileno, que seria um hormônio endógeno, e também ele pode ser ele pode ser liberado através de gás, e essa liberação acaba promovendo a maturação mais rápida e até mesmo a senescência desses alimentos, que seriam a putrefação, no estágio final, já que não seria adequado para consumo. Então o pH ele é altamente importante, e a potenciometria nos ajuda muito em relação a isso.